Hoje é quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Vamos proclamar a palavra de Deus segundo o Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola: porque o reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Tornando a sair pela hora terceira, viu outros que estavam na praça, desocupados, e disse-lhes: ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram, tornando a sair pela hora sexta e pela hora nona, fez a mesma coisa. Indo pela hora 1ª, encontrou outros que lá estavam e disse-lhes: por que ficais aí o dia inteiro sem trabalhar? Responderam: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide também vós para a vinha. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os da hora 1ª, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um também eles. Ao receber, murmuravam contra o pai da família, dizendo: estes últimos fizeram 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o peso o dia todo e o calor do sol. Ele então disse a um deles: amigo, não fui injusto contigo, não combinamos 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti? Não tenho direito de fazer o que quero com o que é meu? Ou estás com ciúme porque sou bom? Eis como os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Hoje o Senhor nos conta esta parábola do denário, dos trabalhadores da vinha, que é muito importante para entendermos o tamanho do amor, da misericórdia que Deus tem. Que o reino de Deus é para todos. Ele chama todos ao reino, ao céu, à vida eterna, a provar do seu amor. Não só os judeus que foram chamados por primeiro, desde Abraão, foram escolhidos para ser o povo eleito, o povo da aliança, para ser sinal para todas as nações do amor de Deus. Mas na plenitude dos tempos, com o próprio Deus se encarnando em Cristo, o Evangelho é anunciado para todas as nações, para todos os povos, para que todos conheçam o amor de Deus, para que todos experimentem da sua vida, da sua misericórdia. Então, Jesus conta isso para ajudar os fariseus, que estavam criticando com a chegada dos pagãos. Mas o amor de Deus é para todos, igualmente. E é interessante que esse Senhor sai para chamar as pessoas para experimentar a vinha do Senhor, o reino de Deus, o amor de Deus. Ele sai em horas canônicas, em horas de oração. Sai de manhã ao amanhecer, bem cedo, mas de manhã cedinho ele sai quando nasce o sol. Quando nasce o sol, a igreja reza a oração de laudes, que faz lembrar a ressurreição de Cristo, a luz que vence a morte. Assim como o sol, quando nasce, vence as trevas da noite. Cristo venceu as trevas do mundo. Então, quando o dia amanhece, a igreja no mundo inteiro reza, medita os salmos, proclama a palavra de Deus, para lembrar que Cristo é a luz do mundo, que vence as trevas, que vence a morte, que vence o pecado. Depois o Senhor sai na hora terceira, que é a oração das 9 horas, a hora em que Cristo foi condenado diante de Pilatos à morte. Então, nessa hora, a igreja também medita os salmos, a palavra de Deus. A igreja reza
na hora, né, oração das 9 horas, na hora terceira. Depois o Senhor saiu também na hora, né, na hora sexta e na hora nona, que é a oração do meio-dia e a oração das 3 da tarde, das 15. Porque meio-dia foi a hora que o Senhor foi pregado na cruz, no Gólgota, depois de fazer toda a via sacra, que começou lá às 9 horas. Então, às 12 horas, o Senhor é pregado na cruz. Nessa hora também, no meio-dia, a igreja reza, medita os salmos, a palavra de Deus, no mundo inteiro. Depois, às 15 horas, a hora que o Senhor morreu na cruz, a igreja reza também. Então, queridos irmãos, sempre horas canônicas. Então, trabalhar na vinha do Senhor é isso. É poder estar meditando a palavra, que é vida, rezando os salmos. E a palavra é alimento de vida eterna, é luz para a nossa vida, nos dá força. E com essas orações, a igreja vai santificando o dia todo. E o último horário, que o Senhor sai para procurar quem está desocupado, sem rezar, sem trabalhar na vinha. Ele quer todos na vinha, rezando, escutando a sua palavra, para ter vida eterna. Foi a hora 1/10, por volta de 5 da tarde, no cair da tarde. Nós chamamos essa hora de vésperas. Vésperas vem de vesper. Vesper, no latim, é Vênus. Planeta Vênus é a estrela que aparece antes do sol nascer e que aparece logo que o sol vai se pondo, você já vê Vênus no céu. É véspera, que anuncia que está chegando a noite e o dia está acabando. Então, nessa hora, a igreja também medita os salmos, né? Reza os salmos, medita a palavra, se alimenta no final do dia também da palavra de Deus. Então, é importante nós vermos que o nosso trabalho, primeiro, é rezar, é estar com o Senhor, estar com a sua palavra, com os salmos, que é o nosso verdadeiro alimento de vida eterna. Como dizia São Bento, ora et labora, reza e depois trabalha. Por isso é importante termos tempo durante o dia para rezarmos, nem que seja 5 minutinhos ali, para estar com o Senhor, e assim vamos santificando o dia, com a palavra, com os salmos, com a oração. E isso nos ajuda muito para não estarmos por aí à toa, sem fazer nada. O primeiro ofício, o primeiro trabalho do cristão é rezar. E Deus dá a graça, aquele que reza, aquele que entra na vinha, que trabalha na vinha, que reza, experimenta a graça, experimenta o amor de Deus, experimenta a bondade de Deus que o ajuda e que dá essa graça a todos igualmente. Os judeus ficaram com ciúme dos pagãos que chegavam tarde para a oração. Não tem problema. Talvez você não rezou já de manhã, mas reza tarde. Aproveita o máximo que pode. Então, eles tinham que estar alegres, porque chegaram primeiro, aproveitaram mais o amor de Deus ainda, do que aqueles que chegaram depois. Então, a gente não pode ter ciúme dos que chegam do mundão para a igreja. Fantástico, temos que nos alegrar. Se Deus te chamou para estar primeiro desde criança na igreja, alegra-te, porque deveria estar experimentando há mais tempo ainda a oração, a palavra, o amor de Deus, a santidade de Deus. Então, uma parábola que o Senhor nos conta para mostrar que o reino de Deus é para todos, que todos somos chamados a poder experimentar o amor de Deus, a oração, a palavra, durante todo o dia, para que o nosso dia seja santificado na oração, na palavra de Deus, para experimentarmos esse denário, que é o amor de Deus por toda a humanidade e por cada um de nós. Alegremo-nos com todos que experimentam o amor de Deus. Não importa de que grupo é, de que movimento é. Portanto, se a pessoa está na graça de Deus, experimentando o amor de Deus, isso que é o importante. Oxalá todos experimentassem. Oxalá todos fossem profetas, todos fossem santos. Que maravilha seria. Então alegremo-nos e rezemos para que o amor de Deus chegue a todos os corações. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.